E essa semana já começa tensa para o mundo. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a análise gráfica do Bitcoin, falar também da análise dos dados macro que serão divulgados nessa semana, trazer perspectiva e também falar da análise de sentimento. Então, bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos aí começar analisando o gráfico do Bitcoin e daqui a pouco eu vou falar também dos eventos que a gente vai ter aí essa semana e de alguns eventos sérios que aconteceram esse final de semana, tá? E que podem acabar impactando em algum momento o mercado de criptomoedas. Eu vou explicar para vocês aí a perspectiva, as notícias do que está acontecendo, mas vamos aí começar pelo gráfico do Bitcoin. O que está acontecendo aqui com o gráfico do Bitcoin nos últimos dias? Sinceramente, pessoal, não consigo ver um padrão gráfico muito claro aqui, tá? Para mim, esse mercado tá realmente muito esquisito, andando de lado, sem direção, e por enquanto não dá para falar. Eu não consigo ver nenhum padrão por enquanto, só vou ver um padrão se o Bitcoin romper para baixo, aquela região ali dos 27.100 dólares, porque aí ele vai estar formando um padrão gráfico conhecido como topo duplo, que se rompido para baixo pode jogar o Bitcoin ali na região dos 25.800 dólares, que inclusive é o alvo da análise de sentimento, tá? Então, o Bitcoin está com topo duplo aqui, que será confirmado, ocorrerá de fato se o Bitcoin perder aquele ponto. Por enquanto não dá para afirmar nada. Eu acho que a gente tem que ver o que o mercado americano vai fazer nos próximos dias para a gente ter uma noção, tá? Lembrando que aqui eu estou falando de gráfico de 1 hora, mais curto prazo, perspectiva aí para as próximas horas ou dias. Não estou analisando um gráfico semanal. Quando a gente vai para o gráfico semanal, eu sei que muita gente discorda de mim, mas eu vejo aqui uma cunha ascendente, que é um padrão baixista, tá? Projetando o Bitcoin lá na região de aproximadamente 12 mil dólares. Vejo também aquele velho topo duplo que está lá desde 2022, já rompido, não foi buscar o alvo ainda, mas ele não está descartado, pelo menos na minha visão, tá? Então é o que eu vejo aqui da análise gráfica do Bitcoin. Longo prazo, há sinais de que vai nos 12 mil dólares. Curto prazo, tem que fazer algum sinal mais claro primeiro, tá? Perder ali os 27.100 para a gente poder ter uma perspectiva mais clara olhando só o ponto de vista gráfico. Mas galera, semana passada foi uma semana muito tensa e volátil nos mercados. A gente viu o SP500 na semana passada se movimentando como se nossa, semana passada foi praticamente um mês no mercado em termos de volatilidade, né? O SP500 se moveu muito ali, começou a semana caindo, depois na sexta-feira, depois de um dado ruim do payroll, o SP500 subiu, né? Algo inusitado. E até então, galera, a gente teve na semana passada alguns dados mostrando que o mercado de trabalho nos Estados Unidos continua muito forte, o que é ruim para ativos de risco como criptomoedas e ações, porque se a economia dos Estados Unidos, a taxa de desemprego continua muito baixa, isso faz com que a inflação não caia tão rapidamente. Se a inflação não cai rapidamente, o Fed é obrigado ou a subir mais os juros, que é o que vem derrubando as criptomoedas desde 2022, ou a manter os juros altos por mais tempo, que pode acabar não só derrubando as criptomoedas e as ações, mas também causando uma crise generalizada no mundo, tá? Porque juros altos, galera, geralmente acabam provocando quebradeira, tá? Principalmente em países como os Estados Unidos, que não estão acostumados. A economia americana nos últimos anos vem com juros praticamente zero, o juros real muito baixo. Eles não estão acostumados com juros altos e isso é perigoso, tá? Quando o juros sobe tão rápido como subiu, geralmente a gente tem crises. A gente já viu isso acontecer, galera, nesse século 2 vezes, tá? Uma ali nos anos 2000, no início do século, quando a gente teve o estouro da bolha.com. Antes disso, os juros estavam na casa dos 5%, e a outra foi antes da crise do subprime, ali por volta de 2007, 2008. Os juros também tinham subido acima de 5%. Agora, novamente, temos juros acima de 5% apertando a economia. E nesse ano a gente já teve, em 2023, aí 2 bancos relevantes dos Estados Unidos quebrando, e a coisa só não foi pior porque houve uma ação rápida das autoridades monetárias, tá? Mas enfim, galera, os dados da semana passada não foram bons e essa semana a gente está começando com algo muito tenso, muito ruim para ativos de risco, que é essa notícia daqui, galera. Ontem, no sábado, dia 7 de outubro de 2023, Israel foi surpreendido por um ataque de um grupo que atua naquela região
E, galera, a coisa foi muito horrível. A coisa foi horrível, galera. Horrível. Imagens horríveis. Enfim, não posso nem falar aqui, senão é capaz do YouTube ele boicotar meu vídeo, né? Mas enfim, muita coisa horrível aconteceu contra pessoas comuns sendo vítimas aí de violência. E aí nisso Israel tá revidando e aí outras pessoas do outro lado também que muitas vezes não têm culpa da situação também são vítimas, né? Enfim, uma situação horrível de escalada, né? Um lado começa e o outro vai com mais força e depois isso vai gerando uma tendência a revidar, né? Infelizmente, várias pessoas já perderam a vida, tá? Mas qual que é a questão, Tainan? Mas você acha que isso impacta os mercados? Olha, galera, primeiro, eu acho que os mercados não reagiram a isso ontem, porque os mercados estão fechados no final de semana. Amanhã que a gente vai ver como que o mercado reage. Mas eu acho que o pior, galera, nem é o que aconteceu em si para os mercados. Para as pessoas é horrível, para o mundo é horrível essa instabilidade, mas para os mercados, o pior pode ser se esse conflito escalar, porque pelo visto, o que aconteceu em Israel não acontecia há muitos anos, tá? Um ataque dessa magnitude e eles também estão revidando numa magnitude que eles não revidavam há muito tempo, que eles não faziam isso dessa forma há muito tempo, e isso pode acabar provocando, meu receio, acho que é o que a gente tem que ficar de olho, é em alguma reação dos países árabes, da comunidade árabe, porque se eles começarem a achar que Israel está exagerando, eu não acho que eles vão fazer alguma coisa contra Israel, mas o que eu acho é que eles podem querer se vingar por meio da economia, como fizeram ali nos anos, se eu não me engano, no ano de 73, na década de 70, quando teve a guerra do Yom Kippur, tá aí aqueles conflitos ali naquela região, onde os árabes ficaram revoltados com a postura do Ocidente em apoiar Israel diante da situação ali da Palestina, dos países árabes, e acabaram fechando a torneira do petróleo no mundo para o mundo ocidental. Isso provocou uma alta rápida do preço do petróleo, que acabou gerando crises econômicas aí que duraram durante a década de 80, final da década de 70 e década de 80 ali inteira, tá? Não só para o Brasil, mas no mundo inteiro, nos Estados Unidos principalmente, porque se esses países resolvem fazer alguma coisa com o petróleo, não tô falando que vai fazer, tá, gente? Só tô falando que a gente tem que ficar de olho se esse conflito não vai escalar, porque se ele escalar, aquela região forte na produção de petróleo, muitos dos países árabes que estão, por exemplo, apoiando a causa palestina, eles são produtores de petróleo. Se eles cortam a produção de petróleo, eles conseguem fazer o preço subir. Com o preço subindo, eles jogam a economia mundial em uma recessão fácil, fácil, se eles quiserem, infelizmente, tá? Enfim, galera, o que eu acho mais preocupante. Eu acho que a gente não teve reação do mercado porque era sábado, mas amanhã a gente vai ver a repercussão. E do fundo do meu coração, eu espero que isso acabe logo, porque isso é muito triste o que está acontecendo. No fim, estão sendo vítimas aí pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com o conflito, tá? Elas não estão diretamente envolvidas ali no jogo de interesse que existe entre as partes. E é algo muito triste e espero que isso acabe logo. Mas enfim, pessoal, a gente tem que falar aqui também da situação dos dados macroeconômicos dessa semana. Essa não é uma semana que a gente vai ter dados todos os dias, como foram as últimas aí, com muita informação chegando. Não, é uma semana de poucos dados, mas de dados valiosos, galera. A partir de quarta-feira é que a coisa começa a ficar mais séria e a gente vai ter aí os agentes do mercado com atenção voltada para os dados macroeconômicos, tá? Então, amanhã, segunda-feira, o mercado deve ficar assim, se depender de dados macroeconômicos, não tem muita coisa para movimentar o mercado. Terça-feira também não tem dados macroeconômicos, mas a coisa começa a ficar complicada na quarta-feira, dia 11 de outubro, quando a gente vai ter o PPI, Índice de Preço ao Produtor dos Estados Unidos, que vai ser divulgado ali por volta das 9h30 da manhã, tá? Esse dado aqui, ele não é o dado de inflação ao consumidor, tá? Que é o mais importante, mas ele é o dado ao produtor. Geralmente, ele é um reflexo aí, ele anda mais ou menos junto com o que está acontecendo com a inflação ao consumidor. Tá? Geralmente, ele até antecipa um pouco e a expectativa do mercado é que ocorra um crescimento de 0,4% na inflação ao produtor do mês de setembro. Tá? Às 3 horas da tarde da próxima quarta-feira, vamos ter as atas da reunião do FONC, que, embora seja algo aí que reflita o passado, não é tão importante quanto
a reunião em si do Fed, né? Porque geralmente essa ata ela vem trazendo dados aí que já vem sendo quase uma justificativa porque que eles tomaram a decisão que eles tomaram na última reunião, tá? Então não muda muita coisa em relação ao que o mercado já sabe, em relação ao que o mercado já precificou. E na quinta-feira, galera, aí sim é um dia que a gente vai ter dados mais importantes, né? No caso, a gente vai ter às 9h30 da manhã o famoso CPI, tá? A divulgação tanto do índice cheio quanto do núcleo, e a expectativa do mercado é um crescimento de 0,3%, com o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos na base anual até o mês de setembro caindo de 3,7 e indo para 3,6, tá? Então, esperado uma diminuição pequena, e também temos aí os dados de pedidos iniciais para o seguro-desemprego com expectativa de 210 novos mil pedidos, tá? Como que funciona, pessoal? Se a gente tiver um dado aqui mostrando inflação acima do esperado, o mercado pode se estressar, porque a gente já teve aí o Fed no último pronunciamento, né, no dot plot, mostrando a projeção e expectativa de mais uma alta de 0,25. Se esse dado de inflação vem mostrando ali um crescimento, pode ser que chegue lá e o Fed fale, olha, infelizmente vamos ter que subir os juros para conter a inflação, e aí vocês já sabem, o mercado reage mal, o mercado não quer que isso aconteça, porque os juros eles já estão altos, tá? A gente tem que ver também, pessoal, a análise de sentimento, não adianta olhar só o macro, né? E começando aqui pelo TRDR, pessoal, o que a gente tem? A gente tem aí o Bitcoin estável no final de semana, né, sem grandes movimentações, como é normal, tá, gente? O Bitcoin geralmente no final de semana ele não faz muita coisa, a não ser que ocorra algo aí muito fora da curva. Long short ratio acima de 1, tá em 1,02, então tá bem baixo, quase 1 para 1, né? Quase uma pessoa apostando na alta para cada pessoa que aposta na queda, tá bem estável até. Mas geralmente final de semana a gente não tem muitas pessoas abrindo posições, então ele não tende a ser muito representativo. Taxa de funding ficou positiva, mostrando que a pressão maior agora é compradora, porque quem está comprado está pagando, e o Open Interest segue estável aí no final de semana. A gente tem que ver amanhã, na segunda-feira, como ele vai ficar. Até mesmo hoje de noite, quando abrir os futuros do SP500, a gente já pode ter uma noção de para onde estão indo as coisas, tá? A gente tem que ver aqui também a High Block. E aqui a gente consegue ver, galera, que nos últimos 7 dias, sim, temos cada vez mais liquidez se acumulando acima, mas temos muito mais liquidez abaixo nos últimos 7 dias, principalmente na região ali dos 26.950, tá? Então a região dos 27 mil, vamos arredondar, a região que tem bastante liquidez, e agora o Bitcoin está em 27.800. Acima temos liquidez ali da região dos 28.500 até a região dos 28.950, porém a liquidez abaixo ela está muito maior. A gente vê que o mapa aqui está até amarelinho, o mapa de calor, mostrando que tem muito calor nessa região, tá? Lembrando, galera, isso aqui não é os pontos de liquidação exatos, tá? A High Block, ela estima, essa plataforma que eu estou utilizando, ela estima onde estão os pontos de liquidação ali dos traders que estão operando nas corretoras, e ele está sugerindo nesse ponto, e geralmente a precisão desse indicador dessa plataforma é muito boa, tá? E a gente tem que falar aqui também do gráfico de um mês, né? Vamos ver aqui o mapa de calor de um mês para termos uma noção de como a situação está aí para o Bitcoin. E a gente vê aqui o seguinte, galera, uma situação parecida, tá? Sim, temos liquidez acima, até a região ali dos 29.100 dólares temos liquidez, mas a maior parte da liquidez ela está concentrada na região dos 25.600 e principalmente agora a região dos 25.300 acumulando bastante liquidez, tá? Mas a partir dos 25.800 para baixo ali tem bastante liquidez, então seria provável o mercado ir ali buscar. E por esse vídeo é isso, pessoal. No mais, desejo a todos aí uma excelente semana, feriado na próxima semana, né? E também que essa situação lá em Israel, no Oriente Médio, na Palestina, pare logo, tá? Porque é muito ruim, principalmente para as pessoas que estão envolvidas nisso tudo. Então, desejo aí um ótimo domingão, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.